Lucas capítulo 7, versículo 19 ao 23, nós lemos assim: E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor agora me conceda do teu poder para eu pregar esta noite, de modo a fazer uma diferença na vida dos ouvintes. Nos dê ouvidos para ouvir, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Eu quero hoje falar sobre um tema muito comum, felizmente ou infelizmente, na vida de todo cristão. E hoje eu quero falar sobre dúvidas. Quero falar sobre o tema de dúvidas. Lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é algo concreto. Fala aqui que ela é a prova, a evidência. Aqui fala que é a prova aqui é o firme fundamento. É algo firme. Esse firme fundamento quer dizer um firme alicerce. Um alicerce não é algo abstrato. É algo que talvez você não esteja vendo, mas eu te garanto que ali embaixo dessas paredes, dessas colunas, existe um alicerce. Eu sei disso porque se não houvesse, está tudo caindo em cima da gente. Então fé é algo concreto, fé é uma prova do quê? Das coisas que se esperam e das coisas que não vê. Você não está vendo, mas a fé é a prova, é o firme fundamento. A grande verdade é que só pode haver fé se houver dúvida. Fé e dúvida caminham juntos. São dois lados da mesma moeda. A moeda sendo a vida cristã. De um lado nós sempre teremos dúvida e do outro lado sempre teremos fé. 2 Coríntios 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Mais uma vez o apóstolo Paulo colocando aqui de um lado fé e do outro lado vista. É a prova das coisas que se não vê. Então nós caminhamos pela fé e não por vista. Mas a verdade é que fé e vista estão constantemente clamando pela nossa atenção, pela nossa confiança. Nós vamos confiar em algo na fé ou vamos confiar em algo que nós estamos vendo? Por isso que muita gente, eu digo muita gente, mas eu deveria dizer a grande parte da humanidade confia no que vê. O famoso, eu tenho que ver para crer. Se eu ver na conta do meu banco um monte de dinheiro, eu estou tranquilo. Se eu for no médico e ter um relatório de saúde perfeita, eu estou tranquilo. Se eu tenho um emprego federal, estadual, municipal garantido pelo governo, é o governo, eu estou garantido. Sabe o que é isso? É você colocar fé no que você pode ver. Fé não é isso. A gente caminha por fé ou por vista. Não estou dizendo que é errado você ter um bom relatório médico, não estou dizendo que é errado você ter um emprego federal, estadual, municipal, metropolitano, sei lá. Eu não quero dizer que é errado você ter dinheiro no banco. Não é que é errado, mas aonde a gente coloca a nossa certeza, a nossa confiança? Qual é o seu firme fundamento? Qual o seu alicerce? E sempre estamos caminhando nesses dois sentidos, tá? Se podemos ver, a verdade é que não é mais fé. Se eu conseguir enxergar, aquilo não é fé, aquilo é vista. E nossa prova, nosso firme fundamento deve ser baseado na fé, nas coisas que esperamos, nas coisas que nós não vemos. Fé e dúvida estão estritamente
interligados e relacionados. Dúvidas, no entanto, podem tomar proporções sinistras. Como disse, você não pode ter fé se você não tem dúvida. Mas se essas dúvidas não forem controladas, se essas dúvidas não forem entendidas, se essas dúvidas não forem superadas pela fé, essas dúvidas tomam proporções sinistras e perigosas em nossa vida. Não estou falando sobre fé em relação à salvação, sobre você perder a salvação. Salvação não se perde. Se você a tem, você tem. Se você não a tem, você nunca teve. Uma vez que você a tem, é eterna, vida eterna. Deus não emprestou a vida eterna. Vida eterna não é temporária, é eterna. E é um dom gratuito, é dado. 1 Timóteo 1,19 fala sobre justamente a fé e os perigos da nossa fé ser abalada pelas nossas dúvidas. Fala aqui, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Rejeitando o quê, pastor? Rejeitando a fé? Não. Rejeitando conservar a fé. Eles foram negligentes em conservar, em preservar. Em outras palavras, as dúvidas superaram a fé. A fé foi afogada nas dúvidas, não foi mantida, o que levou ao naufrágio na fé. No tocante à palavra de Deus, nós devemos ser, como Paulo diz em 2 Timóteo 1,12. Ele fala, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isso que é Paulo falando sobre a sua salvação. Ele não tinha dúvida alguma em relação à salvação. Você pode ler as epístolas, várias vezes Paulo demonstra dúvidas sobre algumas outras coisas, mas aqui falando sobre a sua salvação, ele fala, eu sei em quem eu tenho crido e estou certo, zero dúvida. Você pode falar isso sobre a sua salvação? Eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo. Eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa certeza todo crente deve ter. E o crente que diz ser crente e não tem essa certeza, eu digo, examine sua salvação. O crente que não tem essa certeza sobre a sua salvação, tem algo muito errado com a salvação dele. Que é uma salvação incompleta, uma salvação que não foi dada, foi emprestada, uma salvação que não traz paz. Mas o tocante ao resto da vida cristã, ao nosso caminhar, ao futuro, as decisões, as atitudes, a nossa perspectiva de vida, todas as demais coisas vão sim coexistir ao lado da fé. Dúvida e fé. Duas coisas que convivem. Dúvidas virão, mas nós estamos em excelente companhia. O crente vai conviver com dúvidas, como venho dizendo. Mas não se sinta envergonhado, não se sinta abalado, não se sinta rebaixado, não se sinta inferior pelo seguinte, estamos em ótima companhia. Nós lemos aqui o trecho em Lucas 7, que nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos do que João o Batista teve as suas dúvidas, teve os seus momentos de dúvidas, como nós lemos. Esse é o mesmo João Batista de quem Jesus falou em Lucas 7, mesmo contexto do texto que nós lemos. Um contexto em que João está expressando dúvida. Nesse mesmo contexto, Jesus falou, nós lemos até o 23, mas no versículo 28 do capítulo 7 de Lucas, Jesus falou, e eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus Cristo falou que João Batista era o maior dos profetas. Isso é um elogio, é uma recomendação de Cristo sobre João Batista, que aqui está expressando graves, sérios problemas e dúvidas em relação a quem é Cristo.
Então, se você tem dúvidas, se você sofre, se é afligido por dúvidas, se no seu caminhar você fica dividido muitas vezes entre fazer o que a fé pede e ser distraído e destrilhado e colocado do caminho errado. Não, entenda, você está em excelente companhia. João Batista e o pastor também passa por isso. Olha, eu me colocando ao lado de João Batista, olha que ousadia. Mas entenda, não se sinta inferior, não se sinta chocado, não se sinta derrotado. Gente, se João Batista teve dúvidas, se o João Batista, o maior nascido de mulher, teve dúvidas, quanto mais eu e você. Então, eu quero ver algumas coisas a respeito de dúvidas aqui desse episódio da vida de João o Batista. Olhe comigo no versículo 19, onde nós lemos, que é João perguntando, ele mandou os seus discípulos, João mandou os seus discípulos perguntar para Jesus, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? A primeira coisa que podemos observar aqui é que dúvidas colocam em questão o que nós já cremos, o que nós já sabemos. Como assim, pastor? Bom, João Batista realmente precisava perguntar isso? Vamos perguntar para Jesus, você é aquele que a gente esperava? Você é o Messias? Você é o prometido? Ou esperamos outro? Ou seja, não é você. Tem outro aí que realmente, o de verdade, porque você obviamente, ele mandou perguntar. Esse é o João Batista, que lá em João, capítulo 1, e versículo 29, disse, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para o judeu, o contexto do judeu, ele sabia muito bem que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo era o Messias. O João que ainda no ventre da sua mãe, Elizabeth, quando Maria chegou perto, já grávida, já com Cristo no seu ventre, o bebezinho ainda com poucos meses, chutou, se movimentou e a mãe falou, está se mexendo. Esse é o mesmo João que anunciou, o mesmo João que falou, mestre, você que deveria me batizar, você pede para eu batizar a ti? Esse João que sabia, esse João era primo de Jesus. Precisava João mandar os seus discípulos perguntarem a Cristo se ele era de fato o Cristo? De todas as pessoas naquela terra, naquela época, naquela cidade, naquela região, de todas as pessoas, a que menos deveria ter a mínima dúvida em relação a quem era o Cristo, era o João Batista. No entanto, ele aqui está expressando o quê? Dúvidas. Dúvidas sobre algo que ele já sabia, algo que ele já cria. Ele sabia quem era. Dúvidas nos levam a questionar aquilo que nós já cremos, aquilo que nós já sabemos. Dúvidas podem colocar em jogo aquilo que nós já temos como verdade. Me refiro a questões doutrinárias, me refiro a questões em relação ao futuro. Por isso, é importante, por isso precisamos conhecer cada vez mais, e mais, e mais, e mais, a palavra de Deus. Não só conhecer, mas confiar cada vez mais e mais a palavra de Deus. De pouco adianta você conhecer, se você não confiar. Francamente, você pode conhecer a palavra da Bíblia capa a capa. Você pode citar os livros em ordem para frente e para trás. Você pode saber citar, você pode saber do que você quiser, mas se você não confia, é porque você não crê. A Bíblia fala que bom entendimento tem aqueles que cumprem os seus mandamentos. Se você não confia, se você não faz, grande bolacha você saber, conhecer a palavra de Deus. Ela só serve quando você obedece, cumpre, confia, faz. Certa vez eu falei com uma mulher, faz muito tempo isso, não é algo recente, eu falei com uma mulher durante a evangelização sobre a certeza da salvação. Ela estava cheia de dúvidas se era salva ou se não era. Cheia de dúvida. Eu expus o evangelho para ela. Eu expliquei que podemos ter essa certeza
de salvação, se confiarmos em Cristo. E depois de explicado, ela ficou ainda cheia de dúvidas se ela era ou não era salva. Então antes ela não sabia, tinha dúvida se era perdida, agora ela tinha dúvida se era salva. Ou seja, a mulher está totalmente cheia de dúvidas. Por quê? Porque não conhecia a palavra de Deus. Tem gente que vai de igreja em igreja, doutrina em doutrina, ensino em ensino. Tem gente que guarda o sábado, aí guarda o domingo, aí guarda a quarta, aproveita e guarda a quinta e a sexta, porque não fechar a semana e guardar a segunda e a sexta também. Aí não come porco, aí não come isso, aí não come aquilo. Eu falo, calma aí, de onde você trouxe essas coisas todas? Famosamente eu encontrei um homem uma vez que falou que não pode comer pipoca, que é pecado comer pipoca. Eu falei, meu amigo, onde é que você trouxe isso? Da Bíblia. Eu falei, me mostre. Ah, não posso, eu não sei ler. E você não sabe ler, como é que você trouxe isso? Ah, a minha pastora. Eu falei, tem tanto erro aí que eu não vou nem começar. Sabe o que é isso? Pessoas que têm dúvidas porque estão se enchendo de erro doutrinário, não estão se enchendo com a palavra de Deus. Tem gente que não toma café, não come chocolate, não toma chá, não come pipoca, não come porco, não guarda... Faz uma confusão. Esse tipo de dúvida não deveria existir na vida do crente. Se ele conhecer e confiar na palavra de Deus. Mas dúvidas virão. Dúvidas podem neutralizar a nossa fé. Dúvidas podem tornar a nossa fé infrutífera e, portanto, ineficaz. Mateus 14, 29. Conhecemos bem esse trecho aqui. É quando Pedro ganhou a medalha de ouro em ando na água. Mateus 14, 29. E ele disse, vem, que é Jesus na tempestade andando sobre as águas. Vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca o quê? Fé. Por que o quê? Duvidaste. É impressionante. Longe de mim criticar Pedro. Pastor, quantos passos o senhor já deu sobre as águas? A última vez que eu contei estava em 0. Mas entenda uma coisa. Pedro sabia que era Cristo, sabia quem era Cristo. Cristo falou, vem. E ele foi o único que colocou um pé por cima do lado do barco. Ficou em pé sobre as águas, gente. Ele andou sobre as águas. Me diga uma coisa. Era fé. Antes dele sair do barco, era fé. Uma vez que ele estava andando nas águas, aquilo era fé? Não, ele estava vendo. Ele estava slop. Eu imagino que ele fez assim, ó. Deu uns passinhos e... Só que teve um problema. Ele começou a olhar. Ele viu o vento, a chuva e as ondas e a escuridão. Ele fez o quê? Duvidou. O instante que ele duvidou, ele começou a afundar. O que foi que neutralizou a fé de Pedro? O que foi que tornou a fé de Pedro infrutífera? Dúvidas. O que vai neutralizar a nossa fé? O que vai tornar a nossa fé infrutífera? Dúvidas. Cuidado com dúvidas. Dúvida faz parte do caminhar cristão. Mas quando as dúvidas engolem a nossa fé, nós afundamos. Nos afastamos de Deus, enfraquecemos espiritualmente, nos distanciamos da palavra, nos distanciamos do gozo e alegria da obra do Senhor, nós esfriamos espiritualmente, nosso coração fica duro, nós ficamos indiferentes. Por quê? As dúvidas engoliram a nossa fé. Jesus fala, por que duvidastes? Tu estava andando na água, cara. Ai, tu tenho medo. Pedro superou o medo, Pedro superou a dúvida, Pedro obedeceu, Pedro saiu do barco, Pedro andou sobre as águas, mas a dúvida neutralizou tudo completamente. Cuidado, dúvidas têm a capacidade de colocar em questão, de levar-nos a duvidar do que nós já sabemos, do que nós já cremos. Olhem comigo para Lucas 3. Lucas capítulo 3, olhem comigo. Dúvidas surgem quando nossos planos
desabam. Dúvidas surgem quando os nossos planos desabam. Eu vou acrescentar aqui, isso aqui é um raciocínio duplo e paralelo. Dúvidas surgem quando nossos planos desabam e dúvidas surgem quando os nossos planos têm êxito. Quando nossos planos fracassam ou sucedem. Em ambos os casos, é uma ocasião para ter cuidado, porque surgem dúvidas. Seja no topo da montanha, quando você fala, amém, cheguei. Ou no fundo do vale, quando você fala, eu nunca vou conseguir. São dois lugares onde existe um grande potencial de dúvidas. Lucas 3 e versículo 19. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele sendo João Batista. Tá? Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. João aqui estava preso. João aqui estava encarcerado. E João estava preso quando ele enviou os seus discípulos para perguntar para Jesus. Nós lemos aqui Lucas 3, o nosso texto é lá em Lucas 7, ou seja, entre Lucas 3 e Lucas 7, quem estava preso, encarcerado? João Batista. Ele estava preso esse tempo todo, lá de Lucas 3 até Lucas 7, João estava preso. Eu te garanto que não faziam parte dos planos de João estar preso. A cadeia não é um lugar lá muito agradável, especialmente naquela época. Muitas vezes a cadeia era literalmente um buraco no chão, em alguns casos. Buraco no chão, botava uma tampa em cima, pronto, está preso. Nem sempre, mas... Ele sabia, e de fato ele corria risco de vida, e de fato ele acabou sendo executado por isso, com essa história, que a filha de Herodias pediu para Herodes, eu quero a cabeça de João Batista. Certamente João, preso esse tempo todo, se perguntava, Jesus não vai me tirar daqui? Lembre-se, João Batista sabia que Jesus, seu primo, era o Messias, era o Cordeiro de Deus. E no contexto cultural, religioso e profético daquela geração, eles criam que quando o Messias viesse, ele estabeleceria o seu reino. Que reino, pastor? O reino milenar. Isso vai acontecer depois do arrebatamento, isso vai acontecer depois dos 7 anos de tribulação. Aí Jesus vai voltar e iniciará o seu reino milenar. Pois eles achavam, eles não viam essa época da igreja. Eles pensavam, o Messias vai vir e o Messias vai começar o seu reino milenar. Oba! Essa era a visão de João. Essa era a perspectiva de João. O meu primo é o Messias. O meu primo já está com seus 30 e poucos anos. O meu primo já começou o seu ministério. O meu primo, o Messias, ele vai estabelecer o reino. Tudo bem, eu fui preso. Tudo bem, eu estou correndo risco de execução. Tudo bem, eu estou encarcerado, mas qualquer hora ele vai começar o seu reino. Ele vai ser o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele vai me tirar daqui. Ele não contava em ser executado. Não fazia parte dos planos de João ficar na cadeia, perguntando, e aí, primo? É hoje o dia? Eu estou aqui. Será que ele esqueceu de mim? Será possível que ele não sabe que eu estou aqui? Eu já sei. Eu vou mandar os meus discípulos perguntar para ele, porque ele vai saber, que eu estou preso, e talvez até uma indireta. Ô Jesus, você é mesmo que eu pensei que você era? Ou tem outro aí, eu me enganei, tem outro? Eu não posso dizer exatamente o que passava na mente de João, mas eu te garanto que essas coisas, possivelmente, ele se perguntava. O Messias,
O meu primo Messias. Gente, quantas pessoas podem falar isso? O meu primo Messias. Pois é, ele podia falar. E o seu primo Messias parece que, estava nem para você. Senhor dos senhores, reis dos reis, o Cordeiro de Deus, não está vindo me libertar, me soltar por uma coisa que eu fiz errada? Não, eu não fiz errado, eu fiz certo. Eu apontei os erros de Herodes. Eu fiz o que era correto. Estou aqui por causa do que eu fiz de certo. E Jesus não vem me resgatar. Quando as coisas não vão de acordo com os nossos planos, brotam as dúvidas. Quando as coisas não vão de acordo com aquilo que nós queremos, gostaríamos, pensamos, achávamos, esperávamos, é quando vêm as dúvidas. É quando o casamento não está lá às mil maravilhas que vêm as dúvidas. Nunca vi ninguém casar e esperar um monte de problema, confusão. Não, ninguém casa que eu experimente. Todo mundo casa achando que vai ser um mar de rosas, né? Foi uma reação que eu não pude conter, desculpe, gente. Não, estou brincando, mas é verdade, gente. Casamento é uma coisa maravilhosa, mas não é um passeio no parque, não é um piquenique. Por quê? Porque são dois pecadores e os dois são um. Então, onde tinha pecado e pecado, agora tem pecado vezes dois. São duas cabeças para decidir. E é quando vem os problemas no casamento que vem as dúvidas. Eu casei com a pessoa certa. A irmã Simona até hoje se pergunta isso. Até hoje, são mais de 30 anos de casamento, até hoje ela se pergunta. Eu ouço ela orando, às vezes, de joelho lá, em pranto. Senhor, eu fiz a coisa certa, Senhor. Eu estou brincando, ela tem certeza absoluta. Ouse ela não ter, não estou brincando. Mas é quando vem os problemas. É quando a nossa saúde ou saúde de alguém perto de nós falha. É quando alguém está correndo risco de vida, que a gente pergunta, e aí, Deus? E a gente ora, e pede, e clama, e jejua, e às vezes Deus cura, e às vezes Deus não cura. É aí que vem as dúvidas. É quando você perde o seu emprego. É quando você tem problemas financeiros. É quando as coisas acontecem que não é culpa sua. Alguém trouxe confusão, alguém trouxe problemas para a sua vida. Só quando os problemas batem a porta que a gente fala, e aí, Deus? Que tal uma mãozinha? Que tal uma ajuda? Você não é o Todo-Poderoso? Você não fala, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades? Eu estou lançando faz tempo, mas a ansiedade não está indo embora, Deus. É quando coisas desagradáveis acontecem conosco. É quando coisas desagradáveis, como aconteceu com João, que ele colocou em questão que ele já sabia, que ele já cria. Então dúvidas vão vir. Quando? Quando vêm os problemas. Será que Deus ouve as minhas orações? Por que Ele não ouve? E se Ele ouve, por que Ele não age? Por isso que precisamos praticar, ter o costume de buscar e esperar em Deus. Aprender como Deus funciona, como Deus opera. Devemos aprender a nos apegar a Deus e confiar nele. Eu lembro quando a gente estava levantando os fundos para comprar o que hoje é a Igreja Batista, o que hoje é onde a Igreja Batista se reúne, a Igreja Batista Metropolitana se reúne. Você conhece a história aqui? Eu, a irmã Simone, o pastor Cláudio, sua esposa, viemos passar, foram 10 dias, 2 semanas aqui em Maceió. Eu vinha do Benedito, ia descer a Via Expressa, naquela época tinha um cruzamento, eu, em vez de entrar, passei direto, fiz a volta aqui na pracinha, ao fazer a volta, vende-se ou aluga-se. Eu ia fazer a volta e ir embora, o pastor Cláudio falou, não, encosta aí, vamos perguntar aí. Ok. Falei com o dono, morava aqui atrás, o Timóteo, não sei se mora ainda. Só faz 17, 18 anos atrás. O pastor Cláudio falou, vá lá e dê uma oferta. Oferta de quê? Eu não tenho dinheiro. Encurtando, ele falou, ofereça, diga para ele segurar por 2 semanas. Em 2 semanas você manda o depósito de 10% do valor.
E aí pede para ele mais 3 meses para levantar o restante. Se você não conseguir, o depósito é dele. Lembre-se, a gente estava aqui no Brasil ainda. Ia voltar depois de alguns dias. Eu ofereci, o seu Timóteo aceitou. Claro, aquele estava pintando, estava ajeitando. Eu não ia fazer nada com isso em 2 semanas. Eu estava entre inquilinos aqui. Eu estava ajeitando uma coisa, pintando outra. Eu falei, 2 semanas? Eu espero 2 semanas. Espera não, né? Vai demorar mais que 2 semanas. Eu não tenho que perder negócio fechado. Tudo bem. Eu tive que voltar para os Estados Unidos e levantar 10%. Eu não lembro agora o valor exato, mas não era pouca coisa. 10%. Em menos de 2 semanas. Porque 2 semanas do dia que a gente estava aqui. A gente tinha que voltar para lá ainda, tinha alguns dias ainda. Divulgar isso, enfim. Em 2 semanas, glória a Deus, levantamos os 10%, mandamos o dinheiro, assinamos os contratos à distância, tudo uma coisa. Enfim. A alegria e o alívio rapidamente se evaporaram. Quando eu percebi que agora eu tinha 3 meses para levantar 90%. E conseguimos. Tão fácil, né? Conseguimos. Não foi bem assim, gente. Foram 2... Não, se não me engano, os 3 meses era contando as 2 semanas. Então a gente tinha 2 meses e meio para o resto. Ou a gente perdia o depósito. Faltando 2 dias, ainda restavam entre 15% e 20% dos 90%. Não era trocado, não era dinheiro do lanche, não. Faltam 2 dias. E eu falei, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. Nós vamos perder o depósito. Eu entendo, o dinheiro não era meu, o dinheiro das igrejas que contribuíram. Vou dizer o quê para esse povo? Aquele dinheiro que você deu, pois é, muito obrigado, mas está no bolso do seu Timóteo, lá em Maceió, ele está rindo até hoje. E eu vou ter que devolver esse dinheiro. Eu não vou ficar com esse dinheiro, eu vou ter que devolver. O trabalho que vai dar, de ver quem mandou quanto, aonde mandou. Eu falei, e vamos perder o prédio. Eu falei, talvez é vontade de Deus. Será que é vontade de Deus? Ele fez tudo isso, a gente está já chegando. O dia antes, eu recebo um telefonema. Uma pergunta, e aí, como é que está o levantamento? Essa pessoa tinha contribuído já. Eu falei, está indo, falta quanto? Eu falei, falta X. Ele falou, amanhã nós vamos colocar um cheque nesse valor para completar o dinheiro que falta. Eu e minha esposa estávamos orando e Deus falou para ligar para você e perguntar quanto que falta e mandar esse cheque. Ele falou, eu não sei quanto que falta. Eu liguei isso aqui tremendo. Se ele falar que falta 50%, não entrou nada, irmão. Não entrou um centavo. Sabe quem foi essa pessoa? O sogro da minha filha Gabriela. Em compensação, eu tomei o filho dele para ser o meu genro. Se eu disser para você que não havia dúvida no meu coração, claro que houve dúvida. Claro que houve dúvida. Eu vou ser bem franco, houve dúvida no momento que o pastor Cox falou, vai lá e ofereça para ele isso. Eu falei, você está maluco? Dúvidas. O problema não é ter dúvida, o problema é o que vai superar a sua dúvida. A fé deve superar a sua dúvida. E é quando surgem o plano não estava indo, quanto mais não ia, quanto mais se aproximava o dia, e eu não tinha o dinheiro total, mais aumentavam as dúvidas na minha mente. Mas Deus é maior. E Deus pode. Deus pode. É engraçado, começar outra igreja aqui foi diferente. Também o valor foi diferente também, mas foi diferente. Um pastor me liga, alô, aqui é o pastor fulano, eu sou pastor de missões da igreja batista, tal, aqui nos Estados Unidos, uma igreja grande. Nós recebemos sua carta e os seus planos, e queremos dizer que nós vamos mandar, vamos contribuir. Ah, que bom, beleza. Só por curiosidade, irmão, quanto? Não, tudo, vamos dar um cheque para tudo. Eu falei, como é que é? Dito e feito, mandou cheque para comprar as 2 propriedades ali na sombra.
Aqui eu tive que arrancar meus cabelos de dúvida, preocupação. Lá, gente, e um cheque, eu não sei quantas pessoas. Teve um menino de 7, 8 anos, quando levantava o dinheiro lá, ele veio para mim depois do culto com uma nota. Então, irmão, eu fiz uma coisa desonesta. Até hoje eu tenho essa nota. Até hoje. Então, um menino dando a mesada dele, acho que foi $1, se não me engano. Ou o futuro sogro da minha filha dando um valor maior. Ou a igreja que pagou toda a compra das propriedades. Agora, tem que reformar, tá? Reformar é uma despesa danada, mas a compra, vamos lá, comprou um, comprou outro, pronto. Agora, dúvidas vão surgir. Surgem também quando nossos planos dão certo, como eu falei. Isso aqui é um ponto paralelo. Dúvidas surgem quando nossos planos não dão certo ou não vão como esperamos, mas igualmente dúvidas surgem quando nossos planos dão muito certo. Eu já ouvi crentes dizer, ao conseguir concretizar o plano deles, disseram com a boca, com que louvavam Deus, dizer: eu fiz isso, Deus não me ajudou em nada. Pega sabão e vai lavar essa boca. Ingrato. Quando as coisas vão muito de acordo com o nosso plano, a gente começa a achar, eu fiz isso sozinho. Foi a minha inteligência, foi o meu trabalho, foi a minha esperteza, foi os meus esforços. Eu já vi gente falar isso. Essa pessoa que eu estou falando saiu da boca, mas o que sai da boca está onde? Pode não sair da sua boca, mas se estiver no seu coração, é danoso e perverso e demoníaco e diabólico do mesmo jeito. Ah, Deus, agora, muito obrigado, Deus, eu consegui o que eu queria. Eu cheguei no topo da minha montanha. Meus planos deram certinho. Claro, fui eu que fiz tudo, como não ia dar? O orgulho diabólico. Tem gente que pensa assim, nem todo mundo fala, nem todo mundo externa. Mas tem aqui, ó. Eu consegui isso. Eu fiz isso. Foi a minha inteligência, foi o meu esforço, ou pior, foi sorte. Ah, tá. Duvidamos que Deus agiu. E achamos que nós fizemos tudo. Olha o versículo 19 comigo, Lucas 7. Dúvidas devem nos levar à fonte certa. Dúvidas vão vir quando nossos planos dão certo ou dão errado. Dúvidas vão colocar em xeque, em questão, aquilo que eu e você já cremos, já aceitamos, já sabemos. Mas dúvidas devem nos levar à fonte certa. Versículo 19. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-lhes a Jesus. Quando você tem uma dúvida, isso deve lhe impulsionar, lhe direcionar, te lançar, te encaminhar a Cristo. João acertou em cheio. Mandou logo perguntar a Cristo. Quantas vezes na dúvida, quando elas surgem, quantas vezes nós corremos para a fonte errada? O diabo, ele semeia, uma das suas táticas é semear dúvidas. Na esperança que nessa dúvida, nós corramos não para Deus, mas nós corramos de Deus. Que na dúvida nós não vamos para a fonte da fé, na dúvida não vamos para a fonte da verdade. Quando há dúvidas, devemos correr para Cristo, sua palavra, correr para o seu poder. Quando em dúvida, não confie nos seus sentimentos. Preste bem atenção. O justo viverá pela fé. A Bíblia fala isso várias vezes. O justo viverá pela fé, não pelos sentimentos, não pelo que ele vê, pelo que ele sente. O justo viverá pela fé.
Quando nós deixamos a nossa fé e seguimos os nossos sentimentos, a coisa começa a ir por ladeira abaixo. Nossos sentimentos podem ser um sentimento de segurança, porque o meu banco está cheio de dinheiro. Passei num concurso. Isso não é sentimento. Eu descobri que eu tenho um tio rico que morreu e me deixou terras e fazendas. Sabe o que é isso? É um sentimento. Não confie nos seus sentimentos. Nem sentimentos ruins de medo e apreensão e ansiedade, e nem sentimentos de segurança e paz. Eu, inclusive, apontaria para a série que fizemos sobre paz, em especial aquela mensagem, Os Perigos da Paz. Pois é, justamente isso. Você começa a confiar numa paz falsa. Você tem um sentimento de paz falsa. Por quê? Porque você teve dúvida, você correu, você agarrou na primeira coisa que você viu. E nem sempre é a coisa certa. Muitos ejetam, rejeitam, descartam a Bíblia quando vem uma situação que eles não entendem. Quando vem um problema inesperado. Quando há um escândalo e um tropeço. As dúvidas vêm e eles correm não para a fonte certa. Eles correm para outros lugares, outras coisas. E a situação complica. Deus é descartado e outras coisas são buscadas. Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Está com dúvida? Corra para Deus. Salmo 9, versículo 9. O Senhor será também o alto refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia. Está oprimido com dúvidas? Corra para Deus. Corra para a palavra de Deus, o poder de Deus. Espere em Deus, vá para a verdade, para a luz. Tem gente que vai para as trevas. Tem gente que vai para mais dúvidas. Os que buscam o seu próprio caminho. Os que buscam e seguem o seu próprio entendimento. Se dão mal. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Essa palavra estribes, ela vem de estribo. No estribo é aquela peça na sela do cavalo que você coloca um pé aqui, outro pé do outro lado e aquilo você se apoia. Quem nunca andou de cavalo, já viu alguém que nunca andou de cavalo, que não sabe andar de cavalo, que anda assim? Sabe o que é isso? Ele não está se estribando nas estribas. Ele está sentado, e o cavalo está andando, e ele está... Geralmente faz assim, ai cai. O que você faz? Estribo, e você usa as suas pernas como apoio. Aí você pode cavalgar, pode trotar. Pastor, até parece que você sabe andar de cavalo. A última vez que eu andei eu caí, tá? Então não vai ter aula minha não, mas faz muito tempo. Mas eu era, modéstia à parte, um bom cavaleiro. Até quase morrer, aí eu aposentei esse lado de cowboy. Estribo pode ser também uma plataforma, algo que você... Aqui está dizendo isso. Não confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não vá se estabilizar, confiar, se apoiar no seu entendimento. O nosso entendimento é falho e limitado. Não faça isso. Olhem para Gênesis 3, vamos encerrar hoje. Será, pastor? Vamos encerrar hoje. Tá? Ainda é cedo, mas vamos encerrar hoje. Tenha calma. Gênesis 3. Versículo 1. Dúvidas vão surgir, caminho lado a lado com a fé. E dúvidas vão colocar em questão o que nós já sabemos, o que nós cremos. Dúvidas surgem quando nossos planos vão bem ou quando eles vão mal. E dúvidas devem ser resolvidas na fonte da verdade, na fonte que é Cristo. E dúvidas devem ser enterradas na fé. Dúvidas devem ser sepultadas na fé. Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Note, Deus falou isso para você, foi? Deus disse isso para você. Olha como
A pergunta já vem carregada com dúvidas. Deus falou isso para você? Foi isso que Deus falou para você? E note aqui, não comereis de toda a árvore do jardim. Deus mandou não comer de toda a árvore do jardim? Não. Deus falou, não coma dessa árvore do jardim. Dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele disse, de todas as outras árvores, você pode comer até se entupir. Só não coma dessa uma árvore. Aí vem a serpente, o diabo, e fala, e Deus falou para você não comer? Ele falou isso, não foi? O diabo vem lançar o quê? Dúvida. Romanos 12, versículo 3, fala que Deus deu a cada homem uma medida de fé. Efésios 3, 8, 9 fala que somos salvos pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O quê? A fé é um dom de Deus. Deus nos dá fé. Sabe quem traz as dúvidas? Não tem ponto especial, está muito fácil. O diabo, a serpente, o enganador, é ele que traz dúvidas. Deus traz fé. O diabo traz dúvidas. O diabo semeia dúvida, como eu disse, na esperança que você corra de Deus, duvide de Deus. Foi exatamente o que Eva fez. Eva deveria ter falado, não, Deus não falou isso. Deus falou que posso comer de qualquer árvore, menos essa. O diabo falou, ele falou para não comer de nenhuma? Inclusive ela disse, não, ele falou para não comer dessa. Eu falei, sabe por que o diabo, sabe por que Deus falou isso? Porque ele sabe que o dia que você comer, você será como Deus. Só que só tem uma posição para Deus, ela já está tomada. Eva caiu na conversa que o próprio diabo caiu. Ele falou o quê? Falou o quê? Serei semelhante ao Altíssimo. Ele foi para Eva e falou o quê? Sereis como Deus. Vocês estão vendo a semelhança? A tática é a mesma. Gente, eu já falei isso 1000 vezes. O diabo é muito previsível. Aprenda as táticas, aprenda o cheiro, aprenda o tato. E quando você sentir o tato, sentir o cheiro, e você vê, porra. Ou melhor, submeta-se a Deus, que quem corre é Ele. Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e Ele, o diabo, fugirá de vós. Eva não fugiu do diabo, ela se submeteu ao diabo. Ela foi, então eu vou comer. Pegou e comeu. E pior, foi para Adão e falou, e Adão tomou e comeu também. Mas isso já é outra história, outra conversa. Eva deveria ter enterrado aquela dúvida, lançada pela serpente, lançada por Satanás, enterrado ela na fé, naquilo que ela já sabia. Mas lembra que a fé coloca em jogo o que nós já sabemos? Aconteceu com Eva. Eva sabia quem era Deus. Eva via Deus. Eva caminhava com Deus. Eva falou, não, ele não falou para não comer das árvores, falou para não comer dessa árvore. Ela sabia, mas com a dúvida lançada por Satanás, ela colocou em jogo, ela duvidou do que ela já sabia, do que ela já cria, comeu da árvore e o resto é conversa. E até hoje se paga o preço por aquilo. Eu costumo dizer que no céu, acho que Eva vai comprar uma barba postiça, óculos, uma peruca. Cadê a Eva? Ela foi por ali. Eu vi ela por ali, ela foi por ali. Mas pensou? Pois é. Gênesis 3, versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Ela confiou nos seus sentimentos. Lembra que eu falei agora há pouco? Quando em dúvida, não confie nos seus sentimentos. O que foi que ela fez aqui? Foi lançado a dúvida, ela confiou. Ela viu que era boa para comer, sentimento. Agradável para os olhos, sentimento. E desejável para entendimento, sentimento. Ela confiou nos seus sentimentos. Colocou em dúvida o que ela já sabia. E a dúvida lançada teve o efeito de causar a sua queda de Adão e do resto de toda a humanidade. Brinque com dúvidas. Brinque. Saiba da importância, saiba do perigo. Dúvidas podem ser sinistras.
perigosíssimas, se não enterradas na fé. O diabo veio para o próprio Cristo no deserto. Teve a audácia de tentar Cristo com a palavra de Deus. Cristo fez o quê? Derrubou uma a uma com a palavra de Deus. Ele tinha fome. Ele tinha sede. E foi tentado: se você me adorar, todos os reinos do céu que me foram dados, eu dou a ti. Joga isso daqui. Tudo isso são sentimentos. E Cristo, claro, enterrou todos eles na fé, na palavra de Deus. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? O que nós devemos fazer? Muitas pessoas deixam suas dúvidas crescerem, acabam se escandalizando, acabam se ofendendo, porque não tratam das suas dúvidas, não enterram elas na fé, enterram em outro lugar, em outra coisa. Dúvidas surgirão e nos causarão a questionar o que cremos, buscarmos saídas, tomarmos rumos errados. Pergunte a Eva. Dúvidas podem causar duas coisas. Causa grandes estragos na sua vida, ou podem nos impulsionar aos braços de Deus. Podem nos lançar na palavra de Deus e fortalecer a nossa fé. A mesma dúvida pode quebrar ou edificar. A mesma dúvida pode destruir ou fortalecer. A mesma dúvida pode ser uma bênção ou uma maldição. Vamos enterrar nossas dúvidas na fé. Amém? E vamos orar. Amado Pai, obrigado